Graça e paz, irmãos. É com alegria que nós estamos aqui no primeiro domingo do mês, para celebrar o Senhor nosso Deus e cultuarmos como família, neste culto da família. O tema da mensagem hoje é famílias transformadas pelo poder de Deus. A gente viu alguns sinais no domingo passado de famílias transformadas. Hoje a gente vai ver algumas famílias da Bíblia que foram transformadas. E por que eu estou falando isso? A gente canta e devemos cantar, que eu acho que a igreja fala pouco até da volta do Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar, nos santificar, para a gente chegar nesse lado de glória. Porque Ele é santo, nosso Deus é santo, é puro. E nós precisamos passar por uma transformação. E enquanto não somos transformados pelo poder do Espírito Santo, não podemos ter a experiência de poder entrar na glória e morar nessa cidade celestial, neste lar que o Senhor está preparando para nós. Então hoje é o momento, é o dia. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável diante do Senhor. Tem pessoas que dizem assim: ainda não é o dia, ainda não é o momento. Talvez um dia vou aceitar o Senhor Jesus Cristo. Mas o dia que nós temos é hoje. Porque nós não sabemos do amanhã. Nós não temos planos, podemos até ter, mas nós não sabemos quais os planos de Deus. Deus está no controle da nossa vida. Não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Então a gente precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, para poder cantar com toda alegria, com todo vigor: vem, Senhor Jesus. O Rei realmente está voltando. Nós podemos ver os sinais, nós podemos ver nos noticiários, nós podemos ver dentro da nossa casa, nós podemos ver onde nós passamos que Ele está voltando. E nós precisamos nos preparar, precisamos ser transformados. O Senhor trouxe você hoje à noite aqui. Você que está nos ouvindo não é também por acaso, porque Deus quer transformar a sua vida. Ele quer tocar você com o seu poder. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele é todo poderoso. O Senhor, a sua voz é como um trovão, ela fende as rochas. Ele trouxe todas as coisas. Tudo veio a existir pelo poder da sua palavra. E a sua palavra está aqui entre nós. Nós vamos meditar nela nesta noite. E você vai pedir: Senhor, que o poder da tua palavra transforme a minha vida, transforme a minha família, em nome de Jesus. Porque eu quero, num piscar de olhos, estar contigo por toda a eternidade. Eu quero morar neste lar de glória que o Senhor está preparando para todo aquele que crê. Amém, queridos? Nós vamos dividir um texto bíblico que vamos ler hoje em 3 partes. Se encontra em Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o 43. Nós não vamos ler todo de uma vez, nós vamos ler por partes. Mas como eu falei que o tema da mensagem é famílias transformadas pelo poder de Deus, eu queria primeiro falar o que é transformação. A transformação o texto, se você for olhar na internet, você for olhar no dicionário, diz que transformação é tornar nova uma feição ou um caráter. Por isso que eu digo, nós somos pecadores. Aqui nós queremos fazer o bem, muitas vezes não fazemos, como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Mas quando somos transformados pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós passamos a ser novas criaturas. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em nossos dias, nós vemos muitas pessoas religiosas, pessoas que dizem que foram transformadas, e às vezes não foram transformadas, apenas mudaram de religião. Mas Deus está aqui querendo fazer uma transformação do caráter, porque transformação é modificar-se, fazer passar de um estado, de uma condição para outra, é converter-se, é transfigurar-se.
A ação de transformar ou transformar-se é uma mudança de forma, é metanoia. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós não podemos tomar a forma do mundo, não podemos nos amoldar à situação que o mundo está vivendo. E muitas vezes o mundo é que está nos moldando e nós não moldamos o mundo e não transformamos pelo poder transformador da palavra de Deus. A família, meus amados, é ideia de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz. Nós temos falado que as pessoas estão tentando destruir a família. E é verdade. Não de uma forma aberta. Às vezes de uma forma camuflada. Dizendo palavras e agindo de forma que ela venha se desestruturar. Hoje pela manhã na classe de casais nós estávamos falando que estamos vivendo dias tão difíceis. Que hoje é mais difícil casar do que se descasar. Basta o casal ir no cartório de comum acordo, não precisam estar separados, eles vão e saindo de lá já saem divorciados, sem precisar passar por um juiz. Hoje é assim, a lei já permite dessa forma. A outra coisa é que a sociedade hoje está fazendo festa do descasamento. As pessoas quando vão se descasar, dão a notícia para a sociedade com uma festa. Fazem também de chá de casa nova, de nova vida. E as pessoas mostram que coisa boa, vocês estão agora enfrentando, vão enfrentar uma nova vida, que coisa boa, cada um na sua. Mas isso não é plano de Deus, porque a família é a ideia de Deus e tudo que Deus faz é perfeito. Mas infelizmente, não há nada de bom, nada, eu posso dizer nada de bom que o Senhor nos dê, que nós não possamos estragar. Infelizmente. É tão real isso, que você pega uma folha branquinha, você pega, mesmo que você não queira, você lava a sua mão, mas se você continuar pegando essa folha, você vai sujar. Nós somos, por natureza, sujos. A gente precisa tomar banho todo dia, não tome não para ver. Se a gente fica assim cheirosinho, bonitinho, limpinho. Não é verdade? Isso porque nós pecamos. Então a família foi ideia de Deus, algo bom. Mas o homem tudo que toca estraga. Por isso que um dia procuraram o Senhor Jesus Cristo e disseram para ele: mestre, Moisés deu a carta de divórcio. E por que a gente então não pode se divorciar? Por que então Moisés deu? E o Senhor, depois de Jesus falar que aquilo que Deus uniu, o homem não devia separar. E ele diz: olha, não foi assim desde o princípio. Palavra de Jesus, não foi assim desde o princípio. Ou seja, o pecado entrou e por isso que vem acontecendo. E hoje piorando cada vez mais. Como seres humanos, nós transformamos infelizmente paz em guerra, a natureza em lixo, a virtude em vício, amor próprio em egoísmo, fartura em miséria, riso em pranto, céu em inferno. Infelizmente esse é o quadro que tem acontecido em nossas famílias. Deus criou nossas famílias para ser um lugar de amor, de aceitação, de provisão, sustento, confiança, ensino, alegria, paz, cura, crescimento. Mas o que nós vemos hoje? No mundo em transformação, a família também tem passado por transformação. Mas não tem sido uma transformação boa, uma transformação para melhor. Porque existem transformações que são para melhores. Às vezes familiares olham e dizem assim, quando vem a gente um pouquinho atrás, aí diz assim: hoje tu estás bem melhor do que antes. Houve uma boa transformação. Mas infelizmente a família não tem passado por essa boa transformação. E todo mundo em si quer se transformar. A criança quer ser adolescente, o adolescente quer ser jovem, o jovem quer ser um adulto para já estar com a sua família totalmente formada. E o adulto quer ser jovem, começa a querer voltar de novo. E assim vai. O homem passa por transformações. A sociedade tem passado. Mas infelizmente num sentido reverso, para pior. Nós podemos ver, por exemplo, a sociedade imersa na imoralidade.
Hoje os valores estão trocados. O relativismo tomou conta da humanidade. A cultura está centrada no sexo. A mídia tem influenciado não para o bem em relação à família, mas para o mal. Nós vemos uma educação secularizada, onde realmente o mundo tem avançado, a ciência tem avançado, mas tem afastado o homem de Deus. O homem hoje acha Deus dispensável. E alguns dizem, está morto, mas ele não está. Aí por isso nós vemos um mundo materializado, onde há uma supervalorização do ter no lugar do ser. Há uma crise existencial. Nunca em toda a história da humanidade houve tanta depressão. Nunca tantas crianças estão em crise. Antigamente criança era criança, vivia para brincar, vivia para se divertir. Ela não dava conta do tempo, ela não pensava no que iria fazer. Hoje as crianças estão estressadas, depressivas, suicidas, estão se cortando, estão querendo chamar a atenção do mundo, porque são crianças órfãs de pais vivos. Esse é o mundo materializado que estamos vivendo, onde nunca foi vendido tanto remédio e onde o homem nunca esteve tão doente emocionalmente, onde todos os dias criam novas drogas para que o homem possa fugir, para fugir da vida que está tendo. A globalização tem diminuído as distâncias. Os bombardeios de informações são tão grandes que na época dos nossos avós, o que as crianças hoje têm em pouco tempo de informação, os nossos avós não tinham em anos e anos. E por isso há tanto estresse. Há uma diminuição de distâncias, é verdade. Você encontra um amigo do outro lado do mundo e conversa com ele. As pessoas estão cheias de amigos virtuais, mas não têm amigos reais. Estão tão ligadas na internet, estão tão ligadas nos amigos virtuais, que não têm coragem de olhar no outro, no olho. Não tem amigos verdadeiros na hora que procura. As famílias vão jantar, vão para um restaurante, pode prestar atenção, fica 4, 5 pessoas na mesa, cada um com seu aparelhozinho. E quando se comunicam, é pelo celular, mandando uma piadinha, mandando alguma coisa, porque as pessoas estão ficando cada dia mais solitárias e tendo mais problemas de comunicação. Os conflitos de geração têm tomado este mundo, os conceitos, os costumes modificados, dificuldade em aceitar a idade do outro. Há por parte dos mais jovens uma rebelião, uma ingratidão, e nós podemos ver que a crise financeira do mundo de hoje tem sido terrível, porque o ser humano tem pago muito caro, um preço alto por essa vida moderna que ele tem vivido. E por isso nós vemos as famílias serem transformadas. Mas eu pergunto nessa noite, como mudar essa situação? Como transformar para melhor as nossas famílias? Lembrando que não foi assim desde o princípio. Só pelo poder de Deus. Tem uma música bem antiga que dizia: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. E hoje eu estou feliz e sirvo ao Senhor. Nova criatura sou, nova criatura sou. Só o poder de Deus pode transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar a sua família. Não é, hoje o que me preocupa é que existem muitos religiosos, mas não transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ver 3 famílias transformadas por este poder. Primeiro nós vamos fazer a primeira leitura, que se encontra Marcos 5, de 1 a 20, e nós vamos conhecer essas famílias. Primeiro Marcos 5, de 1 a 20, nós vamos fazer essa leitura. Diz assim a santa palavra de Deus. É um texto bem conhecido dos amados irmãos, mas nós vamos fazer essa leitura, vamos pedir a Deus que Ele nos dê olhos abertos e novos para percebermos o que Ele quer nos ensinar.
Eles atravessavam o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem assentado, o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. O texto não fala nada da família deste homem, mas não precisa falar, porque a vida dele já mostra como era esse homem. Provavelmente a família daquele homem era uma família infeliz. Porque imagine quando passavam para ir fazer alguma compra, ou andando pelo caminho, o povo dizia: ó, lá vai, aqueles ali são filhos daquele endemoniado. Eram pessoas tristes. A mulher, imagine, talvez não tivesse nem coragem de sair de casa. O povo dizia: lá vai a mulher do endemoniado, daquele que todos tinham medo. Então era uma família que vivia longe do seu pai, vivia longe do seu esposo. O inimigo, meus irmãos, faz tudo para estarmos separados dos nossos familiares. Quando o inimigo começa a entrar dentro da casa de uma família, a primeira coisa que ele faz é começar a separar, dividir, porque ele sabe que juntos, unidos, nós somos fortes, e separados nós somos frágeis e fracos. A primeira coisa que ele tenta fazer é separar o esposo da esposa. Pode até permanecer dentro de casa, mas sem comunhão, sem comunicação, sem amor, sem entendimento. Pode até permanecer os filhos dentro de casa, mas ele impede que haja comunicação de pais com filhos e de filhos com os pais. O inimigo tira a paz de dentro de um lar. Ele tirou a paz daquela família. Não somente daquele homem que clamava, gritava noite e dia, se quebrando, se cortando, andando pelos sepulcros, nem as correntes conseguiam prender aquele homem. Mas a desgraça não estava só na vida dele, envolvia também a sua família. Aquele homem vivia oprimido. E hoje, meus amados, quantas famílias vivem oprimidas? O que é que os irmãos acham que leva um adolescente, uma pessoa a tirar a sua vida, a se cortar, a procurar amigos virtuais, a viver no mundo irreal? É a angústia dentro da casa, dentro do lar, dentro das suas vidas. Vivia
como aqueles homens, muitas famílias hoje vivem dominadas pelo maligno, nos pensamentos, nas ações, em tudo que faz. E o pior, meus amados, é que muitos ainda continuam mandando Jesus embora das suas casas. Aquele povo, depois que Jesus liberta aquele homem, diz: vai embora daqui, nós não queremos o Senhor aqui. E hoje Deus tem sido tirado de dentro das escolas, Deus tem sido tirado de dentro dos lares, Deus tem sido tirado e expulso da sociedade. Mas Ele continua com todo o poder, querendo transformar aquele que crê. Aquele homem foi liberto de tal forma que ninguém conseguia segurá-lo, nem as correntes. Diz o texto que aquele homem foi encontrado transformado. Ele estava assentado, ouvindo. Que pessoa diferente, que paciência. Deus quer fazer isso dentro dos nossos lares. Ele quer dar para nós o poder do Espírito. Com Ele vem também o fruto do Espírito, para que nós sejamos diferentes. Não mais pessoas grosseiras, violentas, onde existem brigas dentro do nosso lar, onde não há compreensão. Mas Ele quer que nós nos assentemos e conversemos como aquele homem. Aquele homem também, ele estava vestido e em perfeito juízo, diz o texto. Em Lucas capítulo 8, que também narra esse episódio, diz que aquele homem fazia muito tempo que não usava roupas. Que situação. Imagine, até nos dias de hoje, se aparecesse um homem totalmente pelado e vivesse assim, correndo e gritando no meio da rua e quebrando as correntes e empurrando o povo, todo mundo teria medo. Mas Deus transforma. Quando Cristo entra numa vida, olha só, a primeira coisa que Ele faz é se vestir. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão cada dia mais tirando suas roupas. Isto é sintomático. As pessoas expulsam Jesus e expulsam também os seus pensamentos, a sua palavra e aquilo que Ele quer nos ensinar. Amados, o Senhor Jesus, Ele se preocupa tanto com a família, que aquele homem chega e diz assim, ele disse que ele suplicava, não pedia não, ele suplicava: Jesus, deixa eu ir com o Senhor. E Jesus diz: olha, Ele sabia como vivia aquela família daquele homem. Jesus diz: não, volta para a tua casa, volta para a tua família e conta tudo que o Senhor fez. Amados, quando Cristo entra na nossa vida, nós devemos ser os primeiros mensageiros do amor de Deus para os nossos familiares. Não apenas em palavras, mas em ação. Aquele homem, se ele não falasse nada ao voltar para casa, a sua vida já era um discurso vivo do poder de Deus. No domingo passado, nós falamos que quando Maria quebrou aquele vaso de nardo puro, toda a casa se encheu do perfume. E eu pergunto, você já foi realmente transformado pelo Espírito Santo de Deus? A ponto de sua família dizer assim: não, aconteceu algo grandioso. Porque veja que mudança. De impaciente ele passou a ser longânimo. De grosseiro passou a ser manso. De orgulhoso passou a ser humilde. Aquela pessoa que destilava ódio no falar e no agir, passou a viver em amor. A nossa vida fala muito alto. Aquela família foi transformada. Eu tenho certeza que não foi só aquele homem. Toda a sua família foi transformada. Porque quando eles andavam agora, eles não tinham mais vergonha. Porque quando eles andavam, diziam: olha, aquela ali é a mulher do homem que foi liberto. Veja como ele está transformado. E os filhos, olha como eles agora estão felizes. Agora tem um pai real e presente dentro do seu lar. Queridos, o poder transformador do nosso Deus, Ele pode transformar qualquer situação.
até mesmo de uma ação diabólica e demoníaca na sua casa. Eu não sei quantos aqui já presenciaram isso. Às vezes a gente sente que o inimigo está ali. De repente vem uma discussão, de repente vem uma falta de entendimento. E você diz assim, como foi que isso começou? E de repente vem uma tempestade. A Bíblia é clara quando diz que o inimigo, ele anda em derredor de nós, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Não se engane, porque o próprio Jesus Cristo disse que nós devemos vigiar. Vigiemos, porque Jesus está perto de voltar. E nós precisamos estar livres, como filhos amados que esperam a sua vinda. A segunda família que também foi transformada nesse texto é o versículo 24 a 34. Eu queria que vocês percebessem, lessem junto comigo, olhassem aqui no projetor ou nas suas Bíblias. Eu vou fazer a leitura. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mais uma família, mais um membro de uma família. Talvez você não esteja aqui com toda a sua família, mas você está sozinho. Talvez os outros estão todos em casa. Mas pode ver que a transformação dessas famílias aconteceu por um membro da família. O primeiro foi liberto e sua família foi liberta também. Esta mulher estava doente há 12 anos. Ela teve a ação de procurar o Senhor. Não foi o seu marido que procurou. Talvez até já tivesse deixado ela. Não foi seus filhos que procuraram Jesus. Mas ela procurou. Ela sabia que a cura da sua vida só poderia vir dele. Talvez a sua família esteja com problemas sérios de enfermidade. Talvez não seja enfermidade física, mas esteja com uma enfermidade muito pior, que é a enfermidade espiritual. E você está vendo que está piorando cada dia mais. No lugar de melhorar, está piorando. Os seus filhos estão se desviando, seu marido, sua esposa, você não vê mais saída. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que o poder transformador do Senhor Jesus pode curar, pode libertar a sua casa e a sua família, como libertou aquela mulher. Mas você também tem que fazer como ela fraca, sem forças, ela enfrenta uma multidão. Aquela mulher que era considerada imunda há 12 anos, que não podia tocar em ninguém, nem no seu esposo, nem nos seus filhos. Ela poderia ser apedrejada se fosse descoberta antes de Jesus. Mas ela crê que Jesus pode mudar. Ela crê que se apenas tocar nas suas vestes, ela será curada. E ela enfrenta a multidão. 12 anos de uma hemorragia, aquela mulher estava muito frágil, ela estava muito fraca. Mas ela reuniu todas as suas forças, o resto que ela tinha, para tocar no Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós estamos bem e não unimos as nossas forças para orar pelos nossos familiares, para que eles sejam curados espiritualmente? Meus amados, o pecado é uma doença.
O pecado é uma doença muito séria. Um dia o Senhor Jesus Cristo foi procurado por 4 amigos de um homem que era paralítico. E aquele homem, ele tinha uma doença que era o pecado. Os amigos abriram o teto da casa onde Jesus estava, porque a multidão era muito grande, eles não tinham como aproximar de Jesus. E eles colocam aquele homem ali no meio, e Jesus Cristo olha para ele e diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Antes de curá-lo, o Senhor sabia como ele era atormentado pelo pecado. Mas as pessoas dizem: quem é esse homem? Pensando, quem é ele que acha que pode perdoar pecados? E aí ele chega para o homem e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu digo: toma tua cama e anda. Mas primeiro aquele homem foi curado espiritualmente. E essa é a maior doença do século, porque a ciência tem evoluído muito. Hoje nós temos vacina para tantas coisas. Hoje as pessoas estão vivendo mais, porque a ciência tem avançado, a medicina também. Só que cada dia que passa, o homem está ficando mais doente espiritualmente, precisando de libertação, precisando de cura. Como está a sua família? Você ainda tem membros da sua família que ainda são doentes espiritualmente, que precisam de Jesus? Talvez você já esteja sem força. Você já falou, você já convidou para a igreja, você já trouxe para a igreja, você talvez até tenha criado na igreja, e você vê que a coisa está piorando, igual aquela mulher disse que piorava cada vez mais a sua situação. Mas reúna suas forças, peça ao Espírito Santo de Deus força nessa noite e diga: Senhor, eu vou clamar pela minha família, eu vou clamar pelos meus filhos, eu vou clamar pelo meu esposo, eu vou clamar pela minha esposa, até que eu os veja todos na tua presença, e para que eu possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amados, aquela mulher foi transformada, e o Senhor também quer transformar a sua casa e a sua família. Ele quer que você creia, e Ele pode trazer cura física, emocional e espiritual para a sua casa, para a sua vida. Terceiro e último, essa família foi transformada de morta para viva. Veja o versículo 21 a 24, diz: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Agora do versículo 35 ao 43, enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher que foi curada da hemorragia, diz que chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amados, o poder de Deus é tão grande que Ele pode transformar até morte em vida. Talvez você diga: não tem mais jeito para a minha casa, para a minha família. Eu já vi pessoas que disseram assim: não tem mais jeito, a separação já está em andamento, a gente não tem mais o que fazer. Mas para Deus nada é impossível. Ele pode transformar morte em vida.
Aquele pai, quando pediu ao Senhor Jesus Cristo, a filha ainda estava muito mal, morrendo. Mas agora ele vê que Jesus Cristo deu atenção para aquela mulher, ouviu toda a história, deu tempo até a menina morrer. Mas Jesus sabia. Jesus, ele tem todas as coisas dentro do seu tempo, e o tempo de Deus é o melhor. Às vezes a gente quer a coisa do nosso jeito, mas o Senhor diz: fique calmo, creia somente. O Senhor, ele tem poder, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e até a morte na sua casa, na sua família. Você pode estar também morto em seus delitos e pecados, mas o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância. Aquele homem, ele era um religioso. Isso quer dizer que a doença, a dificuldade, a tempestade pode bater na sua casa. Não é porque você faz parte de uma igreja, não é porque você é evangélico, ou você seja lá o que você não vai ter lutas. Não tem pessoas que vão morrer na sua casa, não quer dizer que você vai passar dificuldades financeiras. Vai! Aquele homem também era religioso e aconteceu isso com ele. Mas, amados, ele se humilhou. Ele foi clamar aos pés de Jesus. E eu não sei se você tem feito isso. O Senhor está dizendo nessa noite: para Deus nada é impossível. Eu não sei qual a situação que está tomando conta da sua família. Eu não sei qual a situação que está tomando conta da sua vida. Mas eu sei de um Deus que Ele é o Todo-Poderoso. Eu sei que independente do caso, seja libertação, seja cura, seja ressurreição, Ele tem poder para fazer. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não mudou, Ele está aqui. Você não está vendo, mas Ele está aqui, porque Ele é o Deus Emanuel. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O seu poder não mudou. Nós é que mudamos, nós é que não acreditamos. Olha, queridos, talvez você já pense assim: mas meu filho já saiu de casa. Não se preocupe, Deus pode trazê-lo de volta. Porque Deus, Ele tem o poder em suas mãos para a ressurreição. Ele ressuscitou a filha de Jairo, Ele ressuscitou Jesus, e Ele quer ressuscitar a vida no seu coração. Seu coração que já não bate mais por Jesus. Seu coração que já não bate mais para o seu marido. Seu coração que não bate mais para sua esposa. O Senhor quer restaurar o amor. O Senhor quer restaurar a vida dentro da sua casa. Ele quer trazer um vinho novo. Porque Ele pode transformar a situação que está como água, sem sabor, sem cor e sem cheiro. E Ele quer trazer vida, Ele quer trazer amor, Ele quer trazer cor para a sua casa, para a sua família, para o seu coração. E eu desafio a você nessa noite: se você fizer como Jairo, como aquela mulher, e clamar humildemente ao Senhor, Ele virá com socorro. Porque a Bíblia diz que quem busca o Senhor de todo o coração o encontra. E Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Eu queria concluir dizendo que o Senhor continua realmente com este mesmo poder. E eu não sei o que é que sua família está precisando. Se ela estiver precisando de libertação, lembre-se, o Senhor é aquele que pode libertar das dívidas, libertar dos vícios. Tem tanta gente viciada hoje, viciada em pornografia, viciada na internet, viciada, às vezes diz: eu não sou viciado, porque não toma uma droga, porque nunca matou ninguém, mas só Deus sabe como é viciado. Deus e as quatro paredes. E o Senhor quer libertar nessa noite, em nome de Jesus, da depressão, da falta de amor que tomou conta do seu coração. Você quer viver novamente aquela alegria que você tinha quando aceitou Jesus pela primeira vez? Você quer novamente sentir aquela alegria? O Senhor Jesus Cristo disse para aquela igreja lá em Éfeso: tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor.
Será que nós não estamos precisando ser libertos para adorar o Senhor em espírito e em verdade, com alegria? Será que a nossa família não está precisando de cura? Toque no Senhor pela fé. E se precisa de vida, de ressurreição, saiba que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Tão somente creia, pois Deus está aqui. Eu queria convidar você para baixar a sua cabeça. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o meu Deus sabe. Ele sabe se você está precisando de libertação, de cura ou até de vida nova. Não se engane, não é a religiosidade que vai lhe levar para o céu, para esse lugar que os meninos cantaram antes de começar a mensagem. Quem vai lhe levar é Jesus Cristo, através de uma nova vida, de uma transformação. Porque aquilo que não agrada a Deus não entra lá na eternidade. E o Senhor quer nos lavar, nos purificar, nos transformar para a honra e glória do seu santo nome. Baixe sua cabeça nesse momento e nós vamos orar. Pai, eu sei que não foi à toa que o Senhor trouxe essa palavra nessa noite. Eu sei também que quem chegou aqui não chegou por acaso. Quem está nos assistindo também não é por acaso. Eu tenho certeza, Senhor, que Tu queres revelar o Teu poder nesta noite. Da mesma forma que Tu revelaste para aqueles homens que disseram: quem é Ele que pode dizer que estão perdoados os teus pecados? E o Senhor quer demonstrar o Teu poder dizendo: levanta, toma o teu leito e anda. Tu queres trazer vida nova nos lares. Senhor amado, que o Teu povo possa sentir o pulsar poderoso do Teu Espírito nos seus corações novamente. E clamem pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Porque Tu és o Deus poderoso que ouve e que também transforma toda e qualquer situação. As transformações nestas famílias começaram por uma pessoa, que possa começar por este que agora está ouvindo, por esta que agora está ouvindo e que deseja, reconheceu que precisa do poder transformador do Senhor Jesus Cristo em sua vida e na sua casa e na sua família. Ó Senhor, ouve cada oração que está sendo feita neste lugar. E que não seja, Pai, apenas como ouvintes, mas que cada um saia daqui como um praticante da Tua palavra, porque seremos felizes se assim fizermos. Para a honra e a glória do Teu poderoso, santo e glorioso nome, é que nós oramos agradecidos. Amém e amém.